Semana que acaba, semana começa. A semana que terminou foi uma semana dominada, uma vez mais, por bancos centrais, principalmente pela Reserva Federal e ainda por uma agenda económica bastante bem preenchida, em que, com principal relevância, estiveram os dados de atividade económica privada, os PMIs. De facto, os PMIs até mostraram um cenário um pouco melhor do que aquele esperado pelos mercados, com os PMIs a subirem um pouco desde a zona euro até aos Estados Unidos e também no Reino Unido. Isso colocou de imediato aqui assim algum suporte aos mercados, pelo menos inicialmente, nas primeiras horas da semana. Mas os mercados estavam, de facto, à espera, era dos muitos bancos centrais, das várias decisões de vários bancos centrais que iriam acontecer durante toda a semana. A primeira foi logo a da Reserva Federal dos Estados Unidos e a mais importante, obviamente, como sempre, e tal como esperado, a Reserva Federal baixou a sua taxa de juro em 25 pontos base, baixando do intervalo 4,50-4,75 para 4,25, 4,50, tal como esperado, obviamente, pelos mercados, mas de facto a surpresa veio através das projeções e através do dot plot da FOMC. Os membros da Reserva Federal projetaram ou previram em alta, reviram em alta as projeções da inflação e do crescimento económico e ainda, e principalmente com maior impacto, digamos, direto no mercado, os chamados os dot plot, ou seja, as projeções das taxas de juros para o próximo ano 2025 e 2026. Ora, em 2025, em setembro, as projeções apontavam para mais 4 cortes de taxa de juros durante 2025, com uma taxa mediana no final de 2025 a rondar os 3,375%. Nestas projeções de dezembro, esta taxa mediana foi aumentada em 50 pontos base, ou seja, as previsões dos membros da Fed apontam agora para uma taxa de 3,875 no final deste ano, ou seja, ficarem as taxas de juros dos Fed Funds no tal intervalo 3,75% a 4%. Ora, isso foi uma viragem bastante mais hawkish do que o mercado estava à espera para esta reunião, para a última reunião de dezembro e para a última reunião do ano 2024. Também no Banco do Japão foi uma meia surpresa. O mercado estava dividido se o Sr. Ueda manteria as taxas inalteradas ou as subiria em 25 pontos. Acabou mesmo por manter as taxas inalteradas e dando ainda algum ar mais dovish, ou seja, disse que estaria mais confortável depois de ver as informações sobre os salários do próximo ano. Ou seja, estamos a falar de que essas informações vêm lá para finais de fevereiro, princípios de março, o que de alguma forma começa a retirar de cena a probabilidade vista pelo mercado como quase certa de um corte de taxas de juros, de uma subida de taxas de juros, já em janeiro. Ou seja, aqui o Banco do Japão teve uma viragem mais dovish, o que levou de imediato a fortes perdas no iene. Mas houve muito mais. Tivemos o Banco de Inglaterra, que manteve as taxas inalteradas, mas também teve aqui uma volta um pouco mais dovish, com uma série de votos, 3 votos a favor de um corte, isto de um único voto a favor de um corte ainda na reunião passada. Tivemos o Norges Bank na Noruega, que também manteve as taxas inalteradas e também deu aqui uma volta mais dovish, abrindo a hipótese de começar a cortar taxas mais rápido do que aparentemente o mercado estaria à espera, lá mais para o segundo trimestre de 2025. O Riksbank, por exemplo, cortou a sua taxa em 25 pontos base, o mercado estava à espera, também meio dividido entre 25 e 50, acabou por cortar em 25 pontos base, mas começou a indicar que provavelmente estamos a acabar o ciclo de cortes de taxa de juros e, portanto, aqui no Riksbank tivemos aqui uma volta um pouco mais hawkish. O Banco do México manteve o seu plano, o seu ciclo de cortes de taxa de juros e cortou em 25 pontos base. Ora, apesar de tudo isto, aliás, com tudo isto, principalmente com os Estados Unidos
ou com o Banco Central dos Estados Unidos um pouco mais hawkish, acabou por pesar aqui um pouco nos mercados acionistas, que tiveram perdas durante esta semana de alguma relevância. Na Ásia, desde a Ásia até os Estados Unidos. Na Ásia temos aqui o Nikkei que caiu cerca de 2%, um pouco menos de 2%. O Eurostoxx caiu quase 3%, teve aqui 2,8%. O SP500 nos Estados Unidos perdeu também cerca de 2%. Portanto, na totalidade, uma semana bastante negativa para os mercados acionistas, que também apanhou cá em Portugal, o PSI, que perdeu aqui cerca de 1,2%, com a REN pressionar, perdendo quase 5%, e os CTT suportarem um pouco o mercado com um ganho impressionante de cerca de 17%. No mercado cambial, o grande destaque, obviamente, vai para o dólar, que ganhou praticamente contra todas as divisas. O euro-dólar, que começou a semana a negociar acima de 1,05, chegou muito perto do mínimo do ano ao negociar a 1,0343 e terminou aqui à volta de 1,04, ligeiramente acima do 0,4. Já, por exemplo, o iene, o dólar-iene, subiu de níveis abaixo de 154 ienes por dólar para atingir quase os 158, tendo terminado à volta de 156,50 aproximadamente esta semana. As divisas de economias desenvolvidas que mais ficaram pressionadas e mais perderam esta semana foram os nossos antípodas, tanto na Nova Zelândia como na Austrália, em que tanto o dólar australiano como o dólar neozelandês perderam esta semana cerca de 2%, com o NZD dólar a rondar os mínimos dos últimos 2 anos e o AUD dólar em mínimos de 1 ano. Nos mercados emergentes, enquanto o peso mexicano ganhou alguma estabilidade, apesar das pressões das tarifas, que os receios das tarifas norte-americanas poderão vir a ter na época de Trump, o RAND sul-africano, depois dos ganhos da semana passada, esta semana teve fortes perdas, perdeu contra o dólar cerca de 2,5%, e o real brasileiro continua a negociar com uma volatilidade bastante acrescida, continua a registar mínimos sucessivos, mínimos históricos sucessivos, e o Banco do Brasil continua a intervir no mercado, continua a vender dólares, a vender divisas contra o real brasileiro para continuar a defender o real, que vai continuando a ficar cada vez mais pressionado. As commodities, com o dólar a ganhar, obviamente tivemos aqui alguma pressão sobre as commodities, os receios de uma procura mais fraca no petróleo acabou por levar a pressões esta semana nos mercados petrolíferos. O WTI perdeu esta semana cerca de 2,5%, enquanto o ouro também, com as yields obrigacionistas dispararem em alta, acabou mesmo por também, e um dólar em alta também, acabou mesmo por terminar a semana a perder cerca de 1%, um pouco mais de 1%. A semana que vai começar, ou melhor, as semanas que vão começar, as 2 semanas que vão começar, é a época festiva por excelência, é a época de Natal, é a época de Ano Novo. Pouco se vai passar em termos de mercados. Infelizmente vamos continuar a ter, o ano está a acabar e vai começar com as mesmas preocupações, ou seja, a situação no Médio Oriente, a guerra na Ucrânia, as incertezas políticas cada vez mais ao de cima, tanto em França como na Alemanha, ou seja, as 2 maiores economias da zona euro, e recebermos agora, já em janeiro, Donald Trump novamente na Casa Branca, ou seja, a administração Trump.2, que vamos ver quanto é disruptiva desta vez para os mercados em geral. O ano não vai acabar ainda sem mais uma reunião de Banco Central, neste caso na Turquia, onde depois de largos meses a 50% na sua taxa de referência, é esperado esta vez, aqui em dezembro, que ela baixe para os 48,5%, portanto aqui um corte de 150 pontos base na sua taxa de juro. A agenda económica praticamente nula. Eu destacaria logo nos primeiros dias do ano, portanto à volta, nos primeiros dias do ano, o ISM nos Estados Unidos e os PMIs na China, que poderão dar aqui assim algum ar da sua graça, passa a expressão,
logo nas primeiras horas, logo nos primeiros dias do próximo ano de 2025. Bom, e por este ano estamos tratados. Eu voltarei só para daqui a 15 dias, ou seja, no primeiro fim de semana já de 2025. Desejo a todos umas boas festas, um Feliz Natal, um fantástico 2025 e estarei por cá daqui a 2 semanas uma vez mais. Até lá!